Boa noite, queridos irmãos do Seara de Luz. Que o nosso Mestre Jesus continue a nos iluminar. E na noite de hoje, nós temos a tarefa de trazer aqui o nosso tema da noite, que é a revelação pela dor. Este tema está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E o tema específico faz parte do capítulo 27. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, na proposta de Leon Denis, nós vamos conversar um pouco sobre a dor, que é importante. Se a gente vai falar sobre a dor, é bom que a gente fale um pouquinho dessa mestra, né? Dessa mestra. E aí, Leon Denis já começa o seu texto da revelação pela dor nos provocando. Falando sobre a dor, nos provocando. Porque a gente sabe que esse livro de Leon Denis ele foi dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala do ser, na segunda parte, ele fala do destino, e na terceira parte, ele vai falar das potencialidades da alma. Dentro dessas potencialidades da alma é que está o tema da noite de hoje. E aí, ele já começa nos provocando, dizendo assim, eu gostaria de ler, porque eu não vou gravar, né? É óbvio que eu não tenho condições. E ele diz assim para a gente. Deixa eu achar aqui, viu? A dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Ele aí continua, né? Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Né? Ele deixou bem claro, né, que a dor vai fazer o quê? Com que a gente tenha várias revelações. Essas revelações ele vai descrever durante a sua caminhada dentro desse texto que ele nos trouxe, falando não só daquela dor que provoca a gente para que a gente progrida, para que a gente continue caminhando na direção do nosso processo evolutivo, mas também ele vai nos alertar a respeito das religiões, das filosofias religiosas ou não, que poderão, de certa forma, influenciar, né, nessa percepção que temos sobre a dor. Aí ele diz, aí eu pensando no que ele diz assim, o que será, né? Qual é a revelação que a dor nos traz? A gente se faz essa pergunta, né? Que revelação é que a dor pode nos trazer? E aí, como a revelação da dor é uma temática muito importante, principalmente no momento atual, que vai servir, possivelmente servirá, né, para todos nós, né, como uma reflexão, com esse momento de grande desafio, ele diz assim, ora, e falando dessa pandemia que nós estamos passando, nós vamos perceber esse impacto que essa pandemia provocou. Eu não poderia chegar aqui e falar da dor, até poderia, mas eu escolhi falar, não é que eu não poderia, mas até eu poderia deixar de falar. Mas é tão importante a gente trazer esse momento
Porque esse momento também, no final a gente vai ver, é uma revelação pela dor, né? E aí, por que a gente diz isso? Com essa pandemia, com esse vírus que dizimou mais de 500 mil brasileiros, não vou nem falar do mundo, vou falar do Brasil, né? Dizimou mais de 500 mil brasileiros. Esses brasileiros perderam a sua reencarnação. Esses brasileiros, por causa dessa enfermidade, por causa do problema do coronavírus. E isso significou um impacto muito grande para muitas pessoas. Porque cada criatura que partiu deixou corações amigos, deixou os seus familiares, e isso provocou uma situação de luto. Até se a gente se fosse referir aos nossos vizinhos, aos nossos conhecidos, isso provocou situação de luto em todos nós, independente de ser familiar ou não. Então, como Leon Denis quer nos alertar, ele diz que essas dores são presentes na nossa caminhada. Por que será que ele diz isso? Porque nós estamos, quando a gente encarna neste planeta, que é um planeta de provas e expiações, né, nós estamos expostos, né, à dor. Não que tenhamos que passar, viemos aqui para passar momentos, dores de sofrimentos. Não é bem isso. Deus nos criou para que fôssemos felizes. Mas só que os desacertos nossos, né, os nossos percalços, nos levaram a tropeçar nas nossas próprias pernas, como eu gosto de dizer, e isso vai, de certa forma, nos criar momentos de dor. Porque o mundo de provas e expiações ainda não está livre disso. Se a gente for imaginar, nem o mundo de regeneração, que nós já estamos migrando para ele, né? Migrando para ele também não vai ser um mundo que não vai ter dor, vai ter também, vai ter dor, vai ter sofrimento. Mas o mundo de provas e expiações, claro que tem maior potencialidade na dor, no sofrimento, no desespero, na não aceitação, tudo isso. Então, quando a gente fala desse nosso planeta de provas e expiações, eu gostaria de trazer um pedacinho aqui da Gênese. Ela está no capítulo 3, item 5, origem do bem e do mal. Veja só o que é que Kardec traz para a gente sobre o mundo de expiações, né? Sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa dor, sobre o bem e o mal existente no planeta. Tendo o homem que progredir, os males a que acha exposto são estimulantes para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que impele para a frente na senda do progresso. Veja só o que é que Kardec nos diz, né? Porque eu citei o mundo de provas e expiações, a gente sabe que ainda estamos nessa troca de bem e mal, né? E a gente até conversou a semana passada sobre isso, esse bem e o mal que a gente ainda está, de certa forma, se relacionando, vamos dizer assim. E é importante a gente trazer esse texto de Kardec, porque nós vamos buscar uma compreensão que o Espiritismo nos traz. Mas aí nós vamos parar e vamos perguntar: qual o sentido de vivenciar esse sofrimento na condição de encarnados? Qual seria esse sentido? Foi o que Kardec diz. Né? Se a gente não tivesse esse impulsionamento através da dor, a gente ficaria estagnado. Porque nós temos reajustes,
nós temos caminhos que nós percorremos anteriormente e que precisamos ajustar agora, nessa presente encarnação, né? Então, nós vamos vivenciar em determinados momentos sofrimentos. E alertando que a doutrina espírita não nos diz que temos que sofrer, que a gente tem que aceitar o sofrimento, que o sofrimento é bom. Nada disso, viu, gente? E aí, Maria Dolores, ela tem um texto muito interessante que ela denominou de chamamento, aonde ela nos compara a um anal. Veja só, o que seria um anal? Nau é uma embarcação bastante frágil, né? Movida pelo vento, que estava sujeita, que não tem mais, né? Praticamente, não sei se não existe, mas eu acho que não existe mais, a imprevistos pela sua grande fragilidade. E aí, quando pensamos no mar, nas possibilidades das tempestades que acontecem nesse mar, pensamos num barco frágil. E, com isso, temos a nítida noção de quanto nós, como seres encarnados, somos frágeis. E ela tem razão de nos chamar de naus, de acordo com a nossa fragilidade. Nós vamos, em alguns momentos, ser transportados pelos desabores, pelas incertezas. E isso nos transforma em um anal totalmente jogado ao vento, vamos dizer assim. Né? Nós estamos realmente sujeitos a esses embates que fazem parte do programa reencarnatório de cada um de nós. É um embate normal, é um embate inerente ao ser humano. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre está a nos assessorar. E Ele nos possibilita o véu do esquecimento, né? Quando a gente reencarna, a gente não recebe o véu do esquecimento, né? E perdemos as lembranças desses episódios, desses atos que cometemos anteriormente, outras oportunidades que aqui tivemos, os desacertos, aquilo que realmente não pudemos completar, não tivemos possibilidade ou não tivemos vontade para realizar aquilo que nos comprometemos, né? Aí ele vai, né, dizer que nós temos, sim, potencial já desenvolvidos, a gente até conversou sobre isso, porque acho que foi segunda-feira que a gente estava falando sobre isso, que a gente não pode esquecer o nosso passado, a gente pode até não aceitar esse passado, mas esse passado é importante, né? Porque é através desse passado que a gente vai poder fazer reflexões e corrigir algumas imperfeições, alguns desacertos que não conseguimos em outra oportunidade. E o grande desafio para nós é entender esse mal, ou seja, é esse momento que estamos passando, não estou me referindo ao Covid, mas estou me referindo à nossa encarnação, né? Que nós vamos precisar conviver com o outro, partilhar com diferentes pessoas, porque nós vamos voltar, quando estamos aqui, estamos o quê? Procurando colocar em prática aquilo que já aprendemos, tanto na reencarnação anterior, como na erraticidade, ou seja, quando estávamos aguardando uma nova encarnação. E se a gente não tiver um certo molejo, vamos dizer assim, para saber como conduzir isso em relação àqueles que vão viver conosco, que nós sabemos que cada um de nós está em patamares diferentes, né? Nós não vamos ter possibilidade de minimizar esses impactos dos sofrimentos. E aí é que o Espiritismo entra com a explicação sobre essa oportunidade que temos de estarmos aqui com pessoas diferentes, situações diferentes, oportunidades diferentes, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa não só desenvolver em nós atitude de amor, atitude de compreensão, de indulgência, de paciência, mas também
perceber ou deixar que, ou possibilitar, vamos dizer assim, ao outro que ele também possa passar por esse processo. Porque a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não tem, como muitas vezes. Beth, fechou seu microfone. Ainda está fechado, Betinha. Agora abriu, pronto. Então, Leon Denis diz, através da obra que a gente está fazendo as reflexões, que ele dividiu em 3 partes, como eu falei, ele aborda nessa parte aí que nós estamos estudando as potências da alma, né? Ele diz que quando ele fala da dor, ele diz não, quando ele fala da dor, em diversas oportunidades que ele tem, que em diversos textos que ele escreveu, diversos livros, ele sempre aborda esse tema da dor, para nos fazer entender a importância, quão importante é essa oportunidade da dor. Não é que a gente vai dizer, que bom, que ótimo, eu tá com dor, não é assim. Mas ele vai abrir os nossos olhos, né? Que essa dor, esse momento de sofrimento nosso, pode nos trazer grandes revelações, pode nos trazer grandes oportunidades. Por que ele diz isso? Porque ele traz um ponto, ele traz assim uma visão diferenciada da nossa. Talvez até hoje, nós hoje não, porque nós já conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, né? Nós já temos uma certa concepção, uma certa orientação da doutrina espírita que nos informou e continua a nos informar a respeito das oportunidades que temos, dos momentos de sofrimento, do momento de dor, o porquê, o quanto o Pai é misericordioso, é de amor, é de bondade, é de caridade, e a gente já tem esse todo conhecimento. Talvez a gente não, mas tem algumas pessoas que ainda têm essa problemática, né, de fugir da dor. Não é que a gente não fuja, não, viu, gente? A gente foge, porque quando a gente sente uma dorzinha de cabeça, a gente vai lá tomar um analgésicozinho. A gente sente outra dor, a gente toma um remédiozinho qualquer. Mas a gente, não é bem isso. Mas é um ponto diferenciado, porque a gente foge, a gente quer fugir da dor de qualquer jeito. Mas nós queremos fugir da dor, mas não nos conectamos com a bondade divina na maioria das vezes, não buscamos acertar o passo conosco, e por isso vamos ter momentos de sofrimento para a gente rever as nossas posturas. Né? Então, isso não vai ser tão fácil assim da gente fugir da dor. A gente pode fugir de uma dor de cabeça, momentaneamente, tomar um analgésico, e às vezes a dor de cabeça pode até ser uma coisa que não seja nem uma coisa só facinha, pode ser uma doença mais até profunda, que a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar o médico para ver, né? Procurar ver o que está acontecendo conosco. Então, essa como ele diz, toda experiência da dor nos move em busca, de certa forma, de nos livrarmos dela, de buscar paliativo ou buscar resoluções, dependendo da conscientização de cada um. Certo? Da conscientização de cada um. Então, como a dor faz parte do nosso caminho, hoje, se fôssemos planejar a nossa reencarnação, qual de nós ia pedir para vir com um tipo de dor? Aquela dor. Eu nem falo da dor moral, eu falo da dor física. Eu acho que, pelo menos as mães, porque quer exercer o papel de mãe, tem um amor muito grande, podia ser até que ela pedisse a dor do parto, porque queria ter os seus filhos, porque queria trazer os filhos do nosso pai maior para dar oportunidade também, como nós tivemos. Mas hoje nem as mães, a gente sabe que a maioria está buscando meios de não ter mais dor, né? Tomar anestesia, tomar um remedinho para não sentir dor. Mas se a gente tivesse de escolher, no caso eu que sou mulher, buscaria, né, no caso, a dor de ser mãe, né? Porque a dor
possivelmente eu não ia poder fugir, porque se eu queria ser mãe, eu não ia poder fugir. Então, por que será que a gente tem essa coisa de estar fugindo da dor, né? É porque a gente tem a cultura de não sentir dor. A gente não quer sofrer. A gente quer continuar cambaleando, não acertando os nossos passos. Eu toda hora repito nossos passos, né? Mas tenham paciência. Os nossos passos. E queremos, né? Não sentir dor, não sofrer. Mas a gente precisa estar atento a essas dores. Por que serão que ela vem, né? Ele diz assim para a gente: olha, Elizabeth sou eu. Sou eu. A dor é uma estratégia da natureza. A gente fica, né? Poxa, dor, estratégia da natureza? Por que será que ele diz isso? Por que ele coloca a dor nesse patamar de estratégia da natureza? Porque a natureza nos apresenta limites. E se não tivesse a dor, um aviso da natureza, a tendência era a busca só do prazer. Comer demais, brincar demais, beber demais, fazer tudo demais. E aí a gente ia prejudicar, é óbvio, o nosso corpo físico e também, possivelmente, iríamos colocar um fim na nossa encarnação. Então, é por isso que ele diz que é uma lei da natureza, né? Porque o encarnado, ele busca prazer. Nós buscamos prazer. Nós não queremos sofrimento e também não devemos buscar sofrimento. Não é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas a gente quer tudo em excesso. A gente não coisa. Por exemplo, eu pensei muito quando eu estava falando sobre isso, de excesso. Por exemplo, uma pessoa que é diabética. O médico passa o seu medicamento para ele tomar. Vamos deixar diabético não, vamos dizer pressão alta, que eu tenho pressão alta. Aí o médico passa o remédio para tomar. Eu simplesmente não tomo remédio da pressão para controlar a minha pressão e ainda não faço exercício físico, outras coisas que o médico vai, de certa forma, passar para que eu possa utilizar de meios para melhorar a minha pressão, para que eu possa viver bem. Eu não vou acompanhar isso, a orientação médica. O que é que vai acontecer comigo? Vou ter um problema, posso ter um infarto, posso ter um derrame. E aí eu vou dizer que foi a pressão alta que me levou a isso? Não. Eu mesma que busquei isso. E possivelmente eu nem precisaria passar por isso. Mas como eu fui o quê? Uma pessoa que não tive um tino, né? Que não procurei dar limites ao meu prazer, aquilo que eu quero, como coisa que eu não posso, eu quero. Então, como eu não pude dar limite a isso, eu provoquei esse distúrbio que eu posso até, como muitas pessoas ficam totalmente paralisadas em cima de uma cama e outras coisas mais, e pode até vir a desencarnar, né? Então, quando ele diz que dá um aviso da natureza, ele está falando uma coisa correta. Eu, pelo menos, achei que ele estaria trazendo para a gente uma coisa correta, né? Por que ele diz que esse aviso da natureza? Porque ele diz assim, quando a natureza nos avisa de certa doença, de certa enfermidade que a gente vai estar tendo e que a gente nem percebe, ela está o quê? Falando com a gente, ela está procurando o quê? Sanar, abrir os nossos olhos para que a gente possa buscar um meio de sanar aquela enfermidade que a gente está. Então, a natureza, ou seja, nosso Pai Maior, sempre está oportunizando. Essa natureza que ele fala, eu entendi, eu não sei se eu estou correta, mas eu entendi que essa natureza aí seria a misericórdia de Deus, nos impulsionando a perceber que se a natureza nos dá limites, é porque precisamos desses limites. Nós somos, como Maria Dolores falou, somos frágeis, somos seres frágeis.
corporalmente. No fim, a gente vai perceber isso. Porque a nossa composição física é frágil, mas em espírito somos fortes, né? Então, essa dor nos revela que nós estamos inscritos vamos dizer assim, meu Deus, assim, no programa de reajustamento em vista com a nossa evolução. Se nós estamos inscritos nesse programa, né, temos essa concepção que a doutrina espírita sempre confirmou para a gente, que nós não somos seres que fomos formados hoje, que estamos vivenciando esse momento hoje. Nós somos seres, olha, né? Já tem uma longa história, já temos vamos dizer assim, quilômetros rodados, e que nós temos virtudes, mas nós também temos aqueles desacertos que nós temos que, de certa forma, nos corrigir, né? Eu estou pescando aqui, viu? Aí é claro que nós gostaríamos, né, de ser livre, de fazer tudo aquilo que a gente gosta, né? Tudo que a gente gosta. Mas todo desequilíbrio provoca dor, né? E a dor, como eu disse, vai nos revelar a nossa fragilidade, a nossa dependência de buscar vamos dizer assim, o bem, o bem-estar, o equilíbrio, né? A dizer assim, como eu gosto de dizer sempre, estar em contato com forças da natureza benéficas, para que essas forças possam possibilitar a gente viver melhor, se harmonizar, ser paciente, ser indulgente. Tudo isso a gente vai captando com essas forças da natureza e nos auxiliando nessa caminhada tão necessária para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, já que nós estamos aqui para isso, né? Falando sobre a revelação, o que é que a dor nos revela, né? Ela também nos revela a necessidade da nossa autoeducação. Aí eu estava terminando dizendo a vocês que eu ia trazer um texto de Emmanuel, que está no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 13, versículo 24, que se chama A Porta Estreita, que é uma fala de Jesus, de Lucas, de Jesus por Lucas. Ele diz assim, esse texto é de Emmanuel, porque ele diz assim, o que Jesus fala é, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa é a fala de Jesus. Emmanuel vai, de certa forma, destrinchar ou trazer algumas explicações a respeito dessa fala de Jesus. Por que Jesus recomenda a porta estreita? Né? Aí ele diz, antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. É como eu disse anteriormente, que quando a gente está na erraticidade, ou seja, no momento que a gente está aguardando uma nova encarnação, né, uma nova reencarnação, nós, para retornar, a gente tem uma programação reencarnatória, né? E a gente quer, claro, lá quando a gente está lá, a gente está livre, a nossa, vamos dizer assim, o corpo físico não está presente, porque a gente só está com o perispírito, e ele não nos impede da gente ver aonde erramos, aonde acertamos, o que precisamos fazer para nos melhorar, né? E aí a gente busca o círculo carnal e se compromete. E Jesus recomenda que a gente retorne, mas que a gente observe para que a gente não se perca entrando pela porta larga.
Emmanuel continua, reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Nós, quando estamos lá, com a consciência totalmente livre, sabendo das oportunidades que podemos ter, nós, juntamente com os benfeitores espirituais, claro, que a gente, mesmo que a gente tenha necessidade, muito embora eu tenha dito que a gente fosse escolher a Dante no que, mas tem a consciência da gente naquele momento que está livre, pode nos trazer a querer estar numa nova reencarnação, passar por um sofrimento para poder nos libertar. É como que fosse nos depurar esse sofrimento. Vai ser a oportunidade de evolução, né? Anseia pelo sacrifício que redime, ou seja, mesmo com dor, mas a gente sabe que vai redimir, que vai nos elevar. Exalta o obstáculo que ensina. Claro, eu tenho que vir com fulano, com ciclano, mas eu sei que eu já tive diversas oportunidades com fulano e ciclano e eu não consegui me reajustar. Mas eu sei que é importante para mim eu retornar com essas pessoas. E eu, então, peço para vir com essas pessoas. Mesmo sabendo que vai ser um obstáculo, mas vai ser um obstáculo que vai me ensinar. Vai ser uma dor que vai ser muito bem aproveitada se eu souber aproveitar. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que elevará nos caminhos infinitos da vida. Veja só o que ele diz. Obtém o vaso frágil em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Daí é que o senhor Leon Denis nos diz, né, que a gente passa pelas dores porque a gente, na maioria das vezes, já escolhemos lá ou procuramos aqui. É o que está no Evangelho, né? O sofrimento que a gente já tinha lá atrás e esse sofrimento de hoje que a gente procura, que a gente busca através das nossas ações, dos nossos atos, né? Aí, quando ele fala dessa porta, ele fala que é uma porta. A porta é uma abertura que permite a transposição para outra situação, não é isso? Quando ele fala dessa porta. Então, essa porta é como que fosse, você está lá na erraticidade, esperando uma nova encarnação, e vem para cá, o planeta, em busca de oportunidade. Você está dentro de uma casa e sai através dessa porta. E aí Jesus nos recomenda que a gente busque a porta estreita, né? Então, imaginando, né, como eu falei, a gente está dentro de casa e tem uma porta que nos coloca para o exterior, ou seja, a porta da reencarnação, né? Isso que Jesus quer nos dizer. Existem as portas largas e as estreitas. A mesma coisa vai acontecer na nossa evolução. Nós vamos encontrar facilidades, as quais muitas vezes vamos seguir, e não vai nos auxiliar em nada. Mas se a gente for com todo o sacrifício, tentando buscar as portas estreitas, essa porta estreita menos chamativa, que vai oferecer dificuldade de transposição, mas vai nos colocar em uma situação melhor, não vai? Então, a porta larga pode ser bastante atraente, pode ser mais fácil, mas ela vai nos colocar em situação não desejável. E tudo nos leva a várias indagações. O que é que essa dor que estamos vivenciando está querendo nos dizer? Quando nós estamos com algum problema, seja ele físico, moral ou espiritual, que nos traz dor, que nos traz desespero, o que é que essa dor está querendo nos dizer? O Espiritismo, ele traz uma convicção muito forte, porque ele está fundamentado no raciocínio lógico, uma fé alicerçada na razão, naquilo que devemos crer. Por que devemos crer? Que somos seres de outras oportunidades de convivência neste planeta, que Deus é de amor e de misericórdia,
que se estamos passando por algum tipo de dor, é porque a nossa necessidade ainda reclama. É um aguilhão que nós colocamos em nossa caminhada e que temos que, de certa forma, diluir, né? A doutrina explica tudo isso quando ela tenta desvendar o enigma da dor e do sofrimento. Então, como eu estava dizendo, a questão está em todo o cenário. Essa dor é um processo infalível para avaliar nossas crenças. Vocês se lembram que lá no início, quando eu li aquele pequeno texto meu Deus do céu, Leon Denis nos trouxe, ele nos falou que a gente ia ter revelações sobre a dor que estamos vivenciando, que estamos transpondo, que está nos atingindo. Íamos ter orientações diversas, através de filosofias religiosas, através de, ou não, através de seres que, de certa forma, permeiam a nossa vida, das nossas crenças. Então, tudo isso ia ser um processo para que a gente pudesse firmar essa crença que o Espiritismo traz de uma forma bem clara para nós. Se Deus é de amor, de caridade, Ele jamais irá provocar dor em nós para que possamos sofrer. Ao contrário, como eu disse, Ele quer que sejamos felizes. Só que nós, muitas vezes, não entendemos essa didática que Ele traz para a gente, essa lição pedagógica do amor do Pai que Ele traz, que Ele disponibiliza na natureza para a gente. A gente não entende isso, aí o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir dizer que Deus castiga, né? Que Deus isso, que Deus aquilo. E aí a gente acredita nessas coisas. Mas se a gente tem a percepção, a certeza que Deus é de amor, de bondade e de caridade, nós não vamos crer nessas coisas, né? E aí a gente diz assim, sim. Quer que leia a pergunta, Betinha? Hein? Quer que leia a pergunta? Foi Lica que eu mandou. Vi, ela perguntou como é que ela pode superar a dor, né? Como sem perder a fé e sem... Lica pergunta, como podemos superar essas dores sem perder a fé e sem desesperar? Olha, Lica, a gente que já está no Espiritismo, que já temos umas dores doutrinárias, né? Como a gente se acostuma dizer, tendo a certeza, porque nós temos a certeza que Deus, como eu falei, é um pai de amor. Ele não quer que seus filhos sofram. Então, quando a gente tem a certeza, quando a gente tem essa fé, com a razão, alicerçada nessa razão que o Espiritismo traz bem claro para a gente, que nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para sermos felizes, que nós precisamos ajustar os nossos passos, que precisamos observar o que está em nosso redor, o que é que está nos trazendo essa dor. Quando a gente, mesmo não tendo essa fé tão desenvolvida em nós, mas que nós passamos a observar determinadas dores que se repetem e que nós, se a gente parar e perguntar o que será que essa dor quer nos dizer, indagar esta dor e procurar receber essa informação da nossa, como é que diz assim? Eu estou querendo uma palavra, não estou conseguindo. Da certeza, vamos dizer assim, da certeza desse amor de Deus, da certeza que não há necessidade de sofrimento, na certeza que se a gente
procurar buscar caminhar da melhor forma possível, nós vamos ter dores, óbvio, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, nós ainda precisamos passar por determinada dor, mas as dores vão diminuir bastante, porque nós vamos nos reajustando. E a gente sabe, a gente tem conhecimento, Lica, que quando a gente começa a buscar, a ter consciência dos nossos atos, nós deixamos de agir de certa maneira aleatoriamente e procura buscar o caminho mais correto e a gente vai se sentindo bem melhor. A gente estava conversando, foi segunda-feira, foi sobre isso. Quando a gente vai, de certa forma, tomando consciência que nós precisamos nos tornar seres melhores, que nós não podemos mais estar caminhando por caminhos tão tortuosos, culpando o outro, não aceitando determinadas coisas que se passam conosco, sem procurar saber o porquê daquilo. Porque se nós estamos passando por determinada situação, porque nós estamos precisando de rever posturas que não tivemos ou que ainda não estamos tendo. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Betinha, enquanto você estava perdida aí na palavra, eu estava pensando nisso. Talvez não seja nem perder, mas ter a fé testada. Isso. Né? Tem muito disso. Como você falou, senhora, passou de 2 doutrinárias, a gente já não pode falar em perda da fé, mas talvez a fé seja colocada em xeque, que é a hora que a gente vai vivenciar e vai ter que colocar em prática, tentar colocar em prática um pouco daquilo que a gente vem aprendendo. E Exato. Aí eu também acho que vai ser difícil não se desesperar no primeiro momento, porque justamente é um momento de prova, né, nossa, muitas vezes. Isso. E com o tempo... E às vezes até um choque, né, Ego, que a gente toma. É um choque, às vezes, a gente toma, porque a gente quer estar numa boa. E às vezes tem situações que aparecem assim, de repente. Isso. E a gente toma aquele choque, mas como a gente já tem essa certeza, a gente já tem essa fé alicerçada na razão, a gente parar, não se desesperar. Isso. Eu ainda acho, Betinha, que enquanto você estava falando, me veio muito isso. Existem dores que não vão desaparecer de imediato, não vão ser superadas. Elas exigirão um tempo nosso, né? Como você mesma colocou, uma maturação nossa, um amadurecimento da consciência e tudo, para que ela seja superada. Exatamente. Certo? Posso seguir? Fique à vontade, senhora. Então, eu vou continuar aqui. É como eu disse, então nós não vamos ficar sofrendo como masoquistas, né? Nós sabemos que a própria doutrina espírita nos orienta, a terapêutica do mundo, ou seja, a terapêutica que todo mundo, né, tem tudo quanto é lugar, os médicos estão para isso. Se Deus possibilitou essa oportunidade de terem médicos para todas as especialidades, é porque eles, de certa forma, eles podem nos auxiliar. Mas nós também podemos buscar as terapias espirituais. O espiritismo, né, ele nos oferece a irradiação, que a gente já até estudou sobre isso há pouco tempo, o passe, a água fluidificada. O espiritismo nos ensina que a oração intercessória pode funcionar no alívio das dores. Está aí, Lica. A oração, né? A gente se fortalece, né? E aí, o que é que eu queria mais dizer a vocês, meu Deus? Essas terapêuticas que devemos utilizar não sentir a dor e ficar achando bom, como eu falei. Nós vamos buscar essas terapêuticas, mas nós também vamos buscar perceber, conhecer, investigar a causa dessas dores que nós estamos sentindo. Até eu contei para vocês uma vez, que uma pessoa me perguntou assim, minha tia, por que sempre isso está sempre retornando para mim? Eu disse, minha filha, você procure saber escutar a sua própria consciência. Veja o que você está fazendo que está provocando isso, né? Então, muitas vezes é bom que a gente perceba isso, que a gente... Porque não é que a gente vai dizer, eu estou sofrendo, que bom, eu vou sofrer, eu vou ficar aqui esperando. Não, tem que buscar um meio de sanar
além das terapêuticas, como eu já citei, mas também a gente vê o que a gente eu estou fazendo que está me trazendo isso. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Então a dor revela para a gente muitas coisas. Quando a gente aprende, ou quando a gente pelo menos entende, a gente, de certa forma, busca corrigir, gerando menos desequilíbrio, né? Menos dor. É como o Diego disse, a dor vai ter momentos que ela não vai passar, não, ela vai continuar. Mas ela pode se amenizar, porque nós vamos nos acalmar, vamos tentar compreender, vamos tentar, de certa forma, buscar amparo para que a gente se fortaleça. Aí, como Leon Denis diz, então a dor é uma mestra. Se ela nos ensina, ela é a nossa mestra. Né? Ela é a nossa mestra. Ele também, André Luiz, ele traz uma ajuda bastante grande no livro Ação e Reação, quando ele está conversando com Hilário e Druso, no livro Ação e Reação. Esse Druso chega para eles e diz que a dor pode ser de 3 tipos. Veja só. A dor pode ser, como é que se diz, Elizabeth? Peraí, deixa eu olhar aqui que eu esqueci. Pode ter a dor evolução, veja só, ele botou a dor evolução, a dor que é a dor auxílio. Veja só, a dor evolução, até os animais também passam, porque se a gente for ver, os animais não ficam doentes, eles não têm doença, eles têm alguma coisa a espiar? Não, mas eles têm que evoluir também como nós, né? Então, a dor evolução serve para isso, é uma dor de fora para dentro, que vai, de certa forma, nos levar ao progresso, à evolução. A dor expiação já só acontece com os homens. Ele explica, só acontece com os homens, porque só os homens, com o seu livre-arbítrio, né, que foi nos dado, é que passa por essa dor expiação, ou seja, a dor expiar, ou seja, o quê? Consertar os seus erros anteriores ou atuais, né? Que a gente pode estar trilhando por caminhos que a gente não deveria mais estar trilhando. E essa dor auxílio, que seria? Ele explicou, e eu achei bastante interessante essa explicação que ele dá, que ele fala que essa dor auxílio é dada pelos benfeitores espirituais, pelo próprio nosso Pai Maior, pelo nosso Mestre Jesus, como oportunidade, mas não é dada a todo mundo não, viu? Vou logo dizendo que é para a gente não se animar e ficar dizendo, vou ter a dor auxílio. Não é bem assim. Então, essa dor auxílio é aquela dor que vem como criança nos socorrer. Por exemplo, eu contei a você, eu falei com vocês que eu tenho um problema de pressão alta. Aí eu continuo fazendo tudo que eu não deveria fazer, provocando ainda mais distúrbio sobre o meu aparelho circulatório, né, e outros, porque a pressão alta ela vai deteriorando algumas coisas, né, no nosso corpo físico. E aí eu continuava com isso. Aí o que acontece? Poxa, a Elizabeth vem acertando alguns passos, já consertou alguns erros que ela tinha, alguma dificuldade que ela tinha, ela está se esforçando. Mas tem momentos que a Elizabeth está desatenta e que está fazendo coisas que ela não deveria fazer. Aí o que os benfeitores faz? Traz a dor auxílio, ou seja, gente, eu estava pensando, vocês já imaginaram você ter um câncer como dor auxílio? Vai ser difícil. Para a gente aceitar, né? Mas pode sim acontecer essa dor auxílio, para que a gente possa fazer o quê, gente? Que quando a gente só passa por um processo principalmente a enfermidade física, né? Ou pode ser mais física, e que a gente tem que parar essa dor que está acontecendo aí com todo mundo aí, né? A Covid.
Quantos de nós não parou para fazer reflexões, não buscou se melhorar, buscou orar, buscou entender os seus familiares, buscou, de certa forma, acertar o passo com aqueles que eles tinham um certo, né, desajuste. Quantos? Então, essa do auxílio, muitas vezes, é para isso. Quem sabe se, eu não posso dizer, mas quem sabe se essa problemática toda, que já teve em outras oportunidades, teve outras pestes, outros tipos de doenças que também provocaram um grande, né, alarme na humanidade. Quem sabe se essa dor que nós estamos passando, vivenciando nesse momento, não é a do auxílio, para despertar em nós a amorosidade, a compreensão, o entendimento com o outro, a aceitação das coisas que a gente ainda não consegue buscar. Então, ele explicou isso, eu achei bastante interessante essa do auxílio, né? Então, esse conhecimento da doutrina espírita, através desses irmãos que nos trazem informações importantes como essa, né? Como esses tipos de dores, que a gente jamais imaginava com o do auxílio poderia provocar determinadas doenças, determinadas enfermidades, para que a gente pudesse voltar a trilhar o caminho mais correto possível, porque através da dor, muitas vezes, é que a gente para pensar, age de uma forma melhor, procura vivenciar momentos melhores, busca a oração, busca Deus, busca Jesus, né? E assim a gente vai. Então, quando a gente recebe essas possibilidades todas, né, que o Espiritismo nos dá, para que a gente possa lutar contra o desespero, essas informações, quando a gente... eu estou acabando, né? E começa a querer fugir, essas fugas que a gente tem, não procura se ajustar, se aquietar, buscar auxílio. Aí a gente começa, tem muitos que começam a fugir para quê? Vai para as drogas, né? Lícitas e ilícitas. Muitas até chegam até o suicídio. Então, o conhecimento espírita, como o Leon Denis falou no início, ela pode nos trazer informações importantes, certezas importantes sobre como devemos agir, o que devemos esperar do nosso Pai Maior. Ele não quer nos castigar, ele não quer que soframos, ele quer que sejamos felizes. Então, a doutrina espírita, pode nos imunizar contra tudo isso. Então, para terminar, não sei se dá tempo, mas eu gostaria de ler uma pequena frase que no final Leon Denis diz, que eu achei bastante interessante também. Ele encerra praticamente esse texto, ele diz assim: vivemos em tempo de crise. Veja só, gente, esse texto parece que ele escreveu hoje, e ele escreveu lá no início do século XX, né? Para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, desculpa, eu vou ler de novo. Vivemos em tempo de crise, para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos. O que é que nós estamos tendo aí? Avisos ruidosos, né? Serão precisos as duras lições da adversidade. Esse vírus invisível é uma adversidade que nós não podemos fugir, né? Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhe faz sentir que são irmãos. Parece que a nação segue um caminho criado de precipícios. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime, a anarquia fazem as suas devastações. Cada instante estrunge escândalos, despertando curiosidades novas, remexendo o lodo, onde fermentam as corrupções.
O pensamento rasteja. Vejam só, ele falou uma coisa que está acontecendo hoje e que nós estamos, ele escreveu lá no início do século XX, e que nós estamos vivenciando. Então, gente, o que, é que a gente tem a dizer? O que Leon Denis quer dizer? Que a dor, então, não é nossa inimiga. A dor é uma reveladora de condições para a gente, nos dizendo que a gente tem limites, né? Que as nossas condições ainda são frágeis, que nós somos seres com potencialidades aí, frágeis corporalmente, mas que, como seres imortais que somos fortes, porque nós somos criados da essência do nosso Pai Maior. Essa essência é luz, essa essência é força, essa essência é amor. E que a dor é nossa mestra, sim. E que nós possamos crer que o nosso Pai Maior vai estar sempre, através da sua infinita misericórdia, nos trazendo amparo, nos trazendo conforto e nos trazendo, acima de tudo, os seus braços de amor, através do nosso Mestre Jesus, através dos benfeitores espirituais que sempre estarão conosco, dos nossos anjos guardiães, e que acreditemos. E quando a dor chegar, nos perguntemos: qual revelação essa dor quer me fazer? Muito obrigada. Espero ter passado um pouco do que eu estudei. Desculpem aí meus tropeços. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Que Jesus nos abençoe.